Josué, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneira e passa, de novo, a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Amém. Deus amado, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de abrirmos a Tua palavra, Pai, de recebermos de Ti a direção, o ensinamento, Deus, e é isso que viemos buscar aqui, a Tua palavra, Deus. Não viemos aqui, Senhor, ouvir doutrinas de homens. Deus, eu me coloco à Tua disposição, não para falar nada da minha opinião pessoal, da minha mente, mas, ó Deus, somente quero servir como um instrumento Teu, para que a Tua palavra seja pregada, para que o Teu povo, para que nós recebamos o ensinamento, a edificação, a direção que vem do Senhor. Portanto, nós te pedimos, ó Deus, toma, ó Senhor, essa palavra, toma esse culto a partir de agora, que somente venha de Ti, ó Deus, a palavra que precisamos ouvir. Nós oramos juntos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amado, nós lemos aqui, você leu comigo nessa passagem, uma etapa, um momento do povo de Deus, do povo de Israel, que estava prestes a tomar a terra prometida. Eles estavam acampados nas campinas de Jericó. E você leu comigo que nesse momento já do povo de Deus, todos os reis dos amorreus, todos os que habitavam de um lado do Jordão, do outro, que ouviam falar o que Deus havia feito a esse povo, passando pelo Jordão em seco, diz a palavra que desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles. Então era como se esses reis, esses povos temessem o povo de Israel de tal maneira que quando sabiam que o povo estava para tomar uma terra, era como se eles já não tivessem mais esperança nenhuma de conseguir a vitória. A vontade deles talvez até fosse de entregar a chave na mão. Toma, não precisa nem guerrear comigo, toma a chave na sua mão. Tamanho era o pavor que os reis sentiam do poder de Deus que estava com o povo de Israel. Então você viu comigo essa etapa, era iminente a vitória, eles já estavam aguardando para tomar a cidade de Jericó, e naquele momento eles, sabendo disso, muitos dali com certeza
pensaram assim: ora, não vamos perder tempo, vamos lá, agora a cidade é nossa, vamos ganhar, não vamos perder tempo, já passamos aqui 40 anos andando no deserto, vamos agora. Mas nesse momento, Deus fala para Josué: olha, agora é um momento de cuidar da parte espiritual. Antes de vocês tomarem posse, antes disso, é momento de cuidar da parte espiritual, da santidade, primeiro, antes de mais nada. Então isso já é uma lição para nós. Antes de qualquer coisa na nossa vida, ainda que aquilo que você tem pedido a Deus, aquela bênção, aquela luta que você tem travado, ainda que pareça que chegou o momento, que é iminente, que você vai tomar posse daquilo, não se esqueça da parte espiritual primeiro. Não se esqueça da sua santidade. Não vá afoito por ter esperado também 40 anos pela sua bênção e vá se esquecer da parte espiritual. Se Deus falar: olha, antes é sua, está lá, pronta, prestes a ser conquistada, mas antes disso, cuide da parte espiritual. E a parte espiritual que nós vimos aqui foi a circuncisão, que significava, que caracterizava a pureza espiritual e a santidade, um ritual instituído por Deus. Queria que você abrisse em Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17, vamos ler do 9 ao 14. Gênesis 17, do 9 ao 14, diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Também em Levítico nós vemos um exemplo, uma outra menção. Levítico capítulo 12. Levítico capítulo 12, versículo 3, diz assim: e no 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Então, um ritual instituído por Deus, praticado por Josué, naquele momento, Deus fala para ele: Josué, faz facas de pedra e circuncida a todo o homem antes de tomar a terra prometida. Um ritual, vocês imaginem a quantidade de homens, todos eles de 39 anos para baixo, 40 anos para baixo, eram muitos homens, somente os homens com essa idade, homens de guerra, deveria ter uns 600 mil homens com possibilidades de ir à guerra, uns 600 mil, fora os levitas, fora as crianças, né, os meninos, os rapazes. Imagina quanto tempo não deve ter levado para circuncidar todos esses homens. Imagina homens de 40 anos esperando. Aliás, não deve ter sido agradável para nenhuma das partes, nem para Josué, nem para os homens. Não havia anestesia, não havia pomada, e nós lemos que eles tiveram que aguardar até que todos sarassem para eles poderem tomar a terra prometida. Então, um ritual instituído por Deus, nós vimos aqui que era um ritual
que simbolizava a aliança de Deus com os homens, através de Abraão, através de outros homens. Nós vemos na palavra exemplos de homens de Deus que foram circuncidados. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, João Batista, Paulo mesmo diz, numa de suas cartas, que ele foi circuncidado ao 8º dia. Então, um ritual doloroso, um ritual nada agradável, porém necessário, instituído por Deus desde a aliança com Abraão, e que é um ritual pouco utilizado ou pouco apreciado pelos cristãos judaizantes de hoje. Você já deve ter ouvido falar que tem cristãos judaizantes que querem adotar práticas dos judeus. Eles querem tocar o shofar, eles querem usar o talit, eles querem usar o kippá, se não me engano, mas de circuncisão ninguém fala. Nenhuma dessas igrejas quer adotar a circuncisão como prática. Até mesmo é doloroso, mas você há de convir comigo que não dá para mostrar na igreja a circuncisão. Não dá para comparar a circuncisão de um com a de outro. Por isso, não é muito adotada pelos cristãos judaizantes. Mas tocar o shofar dá para eu mostrar. Todos vão ver o ar de espiritualidade, todos vão ver se o sacerdote usar um talit, ou se colocarmos o kippá, né? Kippá moderno, bordado, todos vão ver. Então, eles dão preferência às práticas que todos podem ver, mas pretendem abolir ou preferem abolir as que não se pode ver. Mas a circuncisão era um ritual instituído por Deus. É claro que nós não estamos obrigados da prática da circuncisão. O próprio Paulo faz menção a isso em Gálatas, quando ele diz que Tito, quando vai com ele, mesmo sendo grego, não foi constrangido a circuncidar-se. Um ritual que já tinha sido abolido no concílio de Jerusalém. Paulo e Barnabé levam essa questão ao concílio, porque cristãos judaizantes, judeus convertidos, queriam convencer as pessoas de que o ato da circuncisão, se não fosse feito após a conversão, não teriam a salvação. Então, nós não estamos dispensados do ato humano da circuncisão. Mas o que nós precisamos entender é o princípio de Deus que está por trás ao instituir o ato da circuncisão, o ritual da circuncisão. Nós não estamos obrigados, mas também não estamos dispensados da circuncisão, de uma que é superior. Abra lá na carta de Paulo aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 11 ao 15. O fato de estarmos dispensados da circuncisão na carne não significa que não tenhamos uma circuncisão. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 11 ao 15, diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então veja que há uma circuncisão que nós passamos, que você leu comigo, que é a circuncisão de Cristo.
não mais por intermédio de mãos humanas, mas temos a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então veja, é uma circuncisão e é muito mais difícil, é uma circuncisão superior à da carne, porque a da carne, ela é dolorosa, ela é, naquele tempo era pior, mas é momentânea. Você corta a carne do prepúcio ou corta qualquer outro membro, você há de convir comigo que é muito mais fácil sofrer uma amputação de um dedinho do que você despojar da sua carne, despojar da sua velha natureza, despojar do seu velho homem. Isso é muito mais difícil do que ser circuncidado. A carne, quando você amputa, ela sai, passa um tempo, ela apodrece, você joga fora no lixo, ela não vai te incomodar mais, mas quando você toma a decisão pela circuncisão de Cristo e você sepulta sua velha natureza, não mais agora com circuncisão de mãos humanas, mas através do batismo, você demonstra que você está circuncidado por Cristo, você faz esse ato exterior, ele é muito mais difícil do que uma amputação, do que uma circuncisão, porque o velho homem que você despoja, você não pode jogar ele na lata do lixo, ele vai continuar com você querendo ressuscitar, batendo na porta, eu ainda estou aqui, eu quero voltar à ativa. Ela é muito mais difícil. O padrão moral que Cristo colocou na época era muito superior à circuncisão da época de Abraão. Muito mais difícil. As pessoas não aceitavam o fato de Cristo dizer, olha, ore pelo seu inimigo, quando ele tiver fome, dá a ele de comer. Naquela época não tinha isso. Como o pastor Maurício pregou há pouco tempo atrás, olha, a lei diz isso, isso e isso a respeito da mulher adúltera, que deve ser apedrejado. O que é que você diz? Cristo vem com a graça, com o perdão. Muito mais difícil para uma pessoa perdoar do que ser circuncidada. Então, a circuncisão a que nós fomos submetidos por Cristo é muito superior e muito mais difícil do que a circuncisão da carne. E nós temos ouvido, irmãos, temos ouvido Deus falar aqui. Você tem ouvido as últimas pregações, o teor das pregações tem sido uma chamada de Deus para que nós não nos esqueçamos dos princípios, como não devemos esquecer o princípio da circuncisão. Era a marca de uma aliança de Deus com o seu povo. A circuncisão de Cristo, através do batismo, é um ato exterior que você toma a decisão de passar por ele, pela sua fé em Jesus, que você se rendeu a ele, que você agora faz parte de uma nova aliança. Então nós temos ouvido aqui, através das pregações, Deus nos chamar a atenção de não praticarmos esses rituais de qualquer maneira. O pastor Alexandre, quarta-feira da semana passada, na ceia, pregou a respeito da ceia, que simboliza a nova aliança instituída por Cristo, uma ordenança dele, fazer isto em memória de mim. E muitos de nós fazemos, como o pastor Alexandre pregou aqui, fazemos de qualquer maneira, não sabemos o momento que é, não aproveitamos o momento para nos examinar, para melhorarmos como pessoas, como cristãos, fazemos de qualquer maneira. Domingo à noite, ele disse também, as pessoas às vezes vêm ao culto e vêm e vão no louvor, parece que estão mortas, não ouvem a palavra, a reverência não é adequada, as pessoas vêm e não têm mais a noção
de quem foi que instituiu a aliança, de quem é Deus, da grandeza que Ele é. Assim como Deus falou com Moisés na sarça ardente, o pastor Alexandre usou essa ilustração, Deus também fala aqui, também através do nosso coração, através da palavra, nos chamando a atenção a respeito dos conceitos que nós acabamos negligenciando, não prestamos atenção e fazemos de qualquer maneira. E se fazemos apenas por fazer, não é circuncisão. Abra a carta de Paulo aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 25 ao 29. Romanos, capítulo 2, do versículo 25 ao 29, diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Lendo essa passagem de Paulo aos Romanos, você pode dizer assim: mas por que você está dizendo isso para mim? Eu não sou judeu, eu não tenho por que cumprir a lei. Mas será que o princípio que Paulo diz aos judeus, o princípio, não querendo alterar nem acrescentar nada à palavra de Deus, mas o princípio não se aplica a nós? Será que se eu lesse da seguinte forma: porque a circuncisão tem valor se praticares não mais a lei, mas a palavra de Deus, estaria errado? Claro que não. O princípio permanece. Se és, porém, transgressor da palavra de Deus, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Eu estaria incorrendo em erro fazendo essa mudança? De forma alguma. No versículo 28, porque não é crente quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, nem é batismo que somente é um banho. Porém, crente é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração. Lembra da circuncisão de Cristo? No espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, se fazemos de qualquer maneira, se não prestamos atenção no princípio que está por trás, ela se torna incircuncisão. E se ela se torna incircuncisão, volta comigo lá em Gênesis, capítulo 17, relembrando o versículo que nós lemos. Gênesis capítulo 17, versículo 14. Gênesis 17, 14, diz assim: o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, se eu sou apenas algo exterior, se eu sou um estereótipo, se eu não sou de coração, eu quebrei a aliança. Eu não faço parte da aliança. Eu estou me enganando. E isso acontece muitas vezes porque nós não buscamos, não aprendemos, não conhecemos a Deus como deveríamos. O princípio que está por trás. Quantas não são as pessoas que passam pelo batismo e somem da igreja, não têm interesse em buscar a palavra,
não tem interesse em ouvir, em aprender. Aí passa o tempo, vai passando o tempo, já nem lembra mais por que tomou o banho, faz por fazer, acha que faz parte da aliança ainda, houve quebra da aliança, nunca fez parte da aliança. Eu não quero que você pense também que porque você comete um erro ou há algum problema na sua vida, que houve a quebra da aliança, que você se tornou um incircunciso e não será salvo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo os que nunca foram convertidos e fazem apenas exteriormente, não de coração, como a palavra diz. Não houve o despojamento da carne, do velho homem, da velha natureza, permanecem as mesmas pessoas que eram, não houve mudança, não houve aliança. E toda aliança, irmãos, é esse, na verdade, o tema da mensagem. Toda aliança tem obrigatoriamente 4 elementos importantes. É isso que as pessoas não entendem. Há 4 elementos nas alianças: as partes, as condições, as garantias e os resultados. Era comum, como ainda é hoje, fazerem aliança entre nações, entre povos. Naquela época era comum, havia uma solenidade para a aliança, as partes concordavam em fazer, era bilateral. Havia as condições: olha, você tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Qual é a garantia? Juramento, havia um juramento. E resultados, colhia-se os frutos dessas alianças. E a aliança com Deus também se enquadra nesses 4 elementos. As partes, que seriam Deus e o seu povo, as partes, as alianças de Deus com o seu povo, sempre houve um mediador. O alvo sempre foi o povo de Deus, mas sempre houve um mediador na aliança. Houve um mediador com Noé, houve um mediador com Abraão, com Moisés, com Davi e outros. Sempre houve um mediador para a aliança de Deus e o seu povo. Isso na velha aliança. E na nova aliança, abra lá em Hebreus, capítulo 9. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Hebreus 9, 15 diz: por isso mesmo, ele é o mediador, com letra maiúscula, da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Deus sempre fez aliança com seu povo através de um homem, Noé, Abraão, Moisés, etc. Na nova aliança, a qual nós fazemos parte, eu e você, o mediador é Cristo. Então as partes continuam, Deus de um lado e o seu povo de outro. Nova aliança, Jesus é o mediador dessa nova aliança. Então as partes continuam. É preciso que você entenda que você é a outra parte da aliança. Segundo elemento, as condições. Na primeira aliança, leia lá em Romanos capítulo 2, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 25. Romanos 2, 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém,
transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. As condições. Há condições? Claro que há. Naquele tempo, as condições eram que o judeu deveria praticar a lei. Ele não podia simplesmente fazer parte da aliança e não ter as condições. Para ele também tinha, que era praticar a lei. Levítico, capítulo 18, versículo 4. Levítico 18, versículo 4. Diz assim: fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Condição para o povo: olha, vocês têm que fazer segundo os meus juízos e os meus estatutos, vocês vão guardar para que vocês andem neles. Isso na antiga aliança. Nova aliança agora. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23 e 24. Diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então, condições da nova aliança: guardar a palavra, amar a palavra e praticar a palavra. Como nós lemos antes, devemos praticar a palavra. É uma condição da aliança. Então não dá para você querer fazer parte da aliança e não arcar com a sua condição, a sua parte. A outra característica, o outro ponto da aliança, as garantias. Hebreus capítulo 6, do 13 ao 18. Carta aos Hebreus capítulo 6, do versículo 13 ao 18. Garantia na antiga aliança. Hebreus 6, do 13 ao 18. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, como eu disse a você, naquela época havia juramento, como diz aqui no versículo 16, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Na nova aliança, Hebreus capítulo 9, do 16 ao 22. Hebreus 9, do 16 ao 22. Diz assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã de tinta escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros.
Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então veja, as garantias era juramento. O juramento para os homens era suficiente. E o juramento de uma garantia era tão solene, era tão levado a sério, que tinha o caráter de um testamento, de uma vontade de uma pessoa num testamento. Ou seja, a vontade de um morto não muda. É por isso que aqui nós lemos e há a menção com relação a Cristo, porque há testamento, onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Ou seja, a vontade do morto não podia ser modificada. Era um ritual, colhia-se um animal, sacrificava-se, cortava-se ao meio, as duas partes passavam pelo meio do animal, selando essa garantia. Então, havia essa solenidade, o juramento, como nós lemos antes, acabava com toda a contenda e selava-se as garantias. Na outra aliança, nós vimos que Moisés pegou, aspergiu o sangue sobre os utensílios, sobre todo o povo, e na nova aliança, o sangue de Jesus foi derramado para que nós tivéssemos acesso à nova aliança. Ele diz na instituição da ceia: esse é o sangue da nova aliança derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, a garantia da nova aliança é o sangue de Cristo, que Ele derramou por nós. Então, há as partes, as condições, as garantias, e faltaram os resultados. Aí é que vem o problema. Em Gênesis capítulo 17, versículo 14, Gênesis 17, 14, de novo, diz: o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. A incircuncisão, o resultado de muitas vezes do povo de Deus, foi a quebra da aliança, foi não cumprir a lei, foi não seguir os estatutos, os juízos, os mandamentos, para que o povo andasse nele. O resultado era frequentemente um desastre, exílio, devastações, morte, escravidão, os resultados colhidos pelo não cumprimento das condições. Na nova aliança, os resultados que nós colhemos, amados, será, lamentavelmente, se não formos circuncidados de coração, se não tivermos, de fato, fazendo parte da nova aliança, tendo entendimento que somos uma parte da aliança, que temos condições dessa aliança para serem cumpridas, que há garantias para nós, o sangue de Jesus derramado, Ele é a nossa garantia. Se nós não fizermos parte dessa nova aliança, se nós não praticarmos a palavra de Deus, se nós formos apenas exteriormente, os resultados que serão colhidos, você pode ter uma ideia no livro de Apocalipse: os que creram, salvação; os que não creram, condenação. Os resultados normalmente é a parte em que o povo se dá mal. O povo, as pessoas querem fazer parte da aliança, o povo quer as garantias, o povo quer os resultados, mas ninguém quer cumprir com a sua parte na aliança. É isso que o mundo cobra, é isso que o ímpio cobra de você, muitas vezes te perguntando:
Por que que Deus permite tanto sofrimento? Por que que Deus permite tanta coisa, tanta fome, tanta miséria, tanta guerra? Por que Deus permitiu tantas coisas aos judeus? A primeira pergunta: você cumpriu com todas as condições da aliança? O mundo cumpriu com a sua parte, as suas condições? O mundo fez parte de fato dessa aliança? Então, amados, nós devemos fazer uma reflexão na nossa conduta, na nossa vida com Deus. Se realmente queremos fazer parte da nova aliança, precisamos pensar nas condições, precisamos pensar nos 4 elementos da aliança, entender quais são os princípios que estão por trás, entender que eu faço parte da aliança, fazemos parte da aliança uns com os outros. Então isso significa que eu e você também somos parte da aliança. Nós temos também a garantia que continua sendo o sangue de Cristo, mas as condições entre eu e você na nossa aliança, será que nós estamos fazendo a nossa parte? Ou será que nós queremos só colher os resultados dessa aliança? Às vezes a gente quer o resultado de uma aliança com um irmão, mas o resultado não vem, o resultado é ruim, porque talvez uma das partes não tenha cumprido com as suas condições. Para terminar, eu queria que você abrisse na segunda carta de Timóteo. Esse não está no PowerPoint. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 8. O resultado esperado da nova aliança para quem de fato é circuncidado por Cristo. Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Esse é o resultado esperado por você, que é fiel. Como Paulo diz aqui, completei a carreira, guardei a fé. A condição da outra parte da aliança sempre foi a obediência. Obediência pela fé. Circuncidando-se, se sujeitando à circuncisão, cumprindo a lei e os mandamentos, e na nova aliança, reconhecendo que Cristo nos circuncidou no coração e que precisamos cumprir a palavra, obedecer a palavra, praticar a palavra, para que possamos, como Paulo diz, não somente a Ele, mas todos quantos amam a sua vinda. A coroa da justiça está guardada. Aos que não fazem parte da aliança, aos incircuncisos, não resta outra coisa senão a condenação eterna. Então que você pense, que você medite na palavra, que você ore. Se você conhece alguma pessoa que ainda não faz parte da nova aliança, que você siga adiante ensinando as pessoas que há uma nova aliança, que fazemos parte e que há condições a serem cumpridas. Amém? Queria que você ficasse de pé. Vamos orar. Pai Santo, nosso Deus bendito, nós te agradecemos, ó Deus, em primeiro lugar, pela tua palavra. Deus, te agradecemos pela nossa salvação, te agradecemos pela nova aliança, porque o Senhor derramou o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos fazer parte da nova aliança. Deus, a tua primeira aliança não nos alcançaria, porque não somos judeus, mas a nova aliança nos alcançou. A tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que creia no nome de Cristo não pereça, mas tenha vida eterna.
Então a nova aliança nos alcançou, nós te agradecemos por isso, ó Deus, mas precisamos entender, ó Pai, que somos parte de uma aliança, temos condições, Deus, não podemos fazer as coisas de qualquer forma, temos que entender, reconhecer, conhecer, aprender a respeito da outra parte da aliança, que é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Precisamos te dar a devida reverência, a devida atenção, o devido respeito, o devido louvor, a devida adoração. Pai Santo, trata com o nosso coração e continua nos ensinando, ó Deus. Nós oramos juntos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, vamos louvar. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Da santidade e